ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, vontade nunca é demais. Berço de Flores da Cunha e de Borges de Medeiros, terra de Getúlio. Estamos hoje aqui no Cresci e o Cresci está rendendo muito mais do que uma homenagem, um reconhecimento à trajetória de Paixão Cortes, que já vem com a missão na terra de ser um ícone dos gaúchos. Eu tenho a honra e o prazer de receber o filho Carlos Paixão Cortes. Carlos, a emoção cada vez que tu vê esse reconhecimento, essas homenagens do ícone que tantos os gaúchos se orgulham? Eu digo o seguinte, meu pai é uma pessoa que ficou satisfeita porque ele teve um reconhecimento em vida. As pessoas, diversas entidades, das mais diferentes situações da área popular, da área cultural, da área empresarial, todo mundo fez um reconhecimento ao seu trabalho. Meu pai é um cara que se dedicou, Paixão Cortes se dedicou muito ao seu trabalho para poder ter essa visão e hoje ser chamado de um ícone é consequência desse trabalho que ele fez. Podemos dizer que aquele DNA, aquela centelha, daquela faísca da chama crioula justificou a missão dele aqui na Terra? Eu acho que ele dizia que a chama queimava diferenças. Então, isso fez a união. Ele estava muito além do tempo, né? Ele era um cara universal. Ele pensava na tradição, mas ele pensava no universal. Ele não estava limitado. A tradição é um culto. É um culto. Então, e esse culto se dá através de símbolos. Então, esses símbolos é que a gente... Mas a gente não está olhando para o passado, a gente está olhando para o futuro. E agora, conhecer o seu passado, conhecer a sua história, conhecer essa identidade. A gente tem que lembrar que a nossa civilização aqui nessa terra é uma civilização que ainda não tem 300 anos. E nós recém estamos criando essa identidade. Meu pai ajudou a criar essa identidade. E que tradição nós temos que associar com cultura, educação, história. E também é fundamental dizer que o Paixão estava à frente do seu tempo, porque hoje o que tem de mais moderno é a convivência com os diferentes, né? Mas essa é a diferença dele. Ele, quando iniciou a tradição, não era cultura, era grossura. E ele via a cultura na manifestação popular. Essa forma de ver a manifestação popular como uma cultura, hoje foi reconhecida no trabalho dele e na pessoa dele. Se ele tem hoje visto como um ícone, é porque ele trabalhou bastante para isso e abriu mão de convivências enormes para poder chegar nesse resultado. Carlos, eu já te disse algumas vezes, mas eu não posso encerrar essa entrevista sem dizer que sirvam as façanhas de Paixão Cortes, o orgulho dos gaúchos, de modelo a toda a terra. Eu acho que sim. Trabalho é que resulta em resultado e eu acho que o meu pai fica além do tempo dele. O trabalho dele é além da existência dele aqui na Terra. E isso é um legado. Obrigado. Viva o Rio Grande do Sul. Galpão Crioulo Aparício Silva Rilo, tenho a honra e o prazer de receber aqui Rodi Borghetti. Rodi, uma emoção que transborda os nossos corações, a nossa alma, que é a missão do Paixão Cortes aqui na Terra, né? Muito bem cumprida. Esse homem nos deixou, é uma lástima. Um homem que vai nos deixar... Que legado, né? É um legado fantástico. Eu tenho falado com ele até os últimos dias da vida dele. Nós éramos compadres, eu era padrinho de casamento dele. E o Paixão, cada vez que eu ia lá, ele me mostrava coisa nova que ele tinha pesquisado, que ele conversou. Está deixando realmente uma realidade, assim, uma riqueza de material. Como é que a gente podia imaginar aqueles 8 meninos do Júlio de Castilhos chegaram e levaram a cultura e a tradição gaúcha onde chegou, né? Hoje com 3.000 CTGs, no Brasil 3.000 CTGs, comandados pelo movimento tradicionalista gaúcho, cujo presidente está por aí, o Nairo Calegaro.
3 grande mil. amigo teu, né? Grandes amigos meu. Vocês tinham uma amizade assim? Tinha uma amizade fantástica. Ele frequentava minha casa, gostava de andar a cavalo lá fora na fazenda. Bom, eu me emociono quando falo nele. Ele realmente... O Borghettini viajando. Chegou ontem, ainda está recebendo aí 2 gaiteiros, um suíço e outro chileno que vieram aí. E ele estava pronto para vir comigo aqui. Sirvam as façanhas de toda a tua família e também de Paixão Cortes, o ícone gaúcho, de modelo a toda a terra. Realmente, o Paixão merece tudo que a gente possa oferecer para ele. Ele está em outra dimensão, mas certamente o nosso patrão velho vai saber conviver bem com ele. Obrigado. O lenço me identifica. Estamos aqui próximo do término da Semana Farroupilha e eu tenho a honra e o prazer de receber o presidente da MTG hoje, aqui prestigiando a exposição A Paixão Cortes. Presidente, antes de nós entrarmos no assunto Paixão Cortes, um balanço dessa Semana Farroupilha, que o senhor sempre com muito talento ajuda os gaúchos a celebrarem a data magna deles. Eu acho que foi um ano importante, um ano que nós tivemos muitas dificuldades em todos os locais do estado do Rio Grande do Sul, em todas as festividades, mas eu acho que nós soubemos, através da união, da criatividade, conseguirmos realizar uma bela Semana Farroupilha, um belo festejo Farroupilha em todo o estado do Rio Grande do Sul, todos os municípios que tiveram o desprendimento de realizar essa grande festa. Então estão todos de parabéns a sociedade gaúcha, os tradicionalistas, porque mais uma vez honraram com empenho, com dedicação, com superação e celebraram a nossa data mais importante, que é o 20 de setembro. Presidente, nós que acompanhamos o dia a dia, podemos dizer que foi uma celebração do 20 de setembro de muita superação? Foi sim, com certeza. Nós vivemos um momento... E a sua luta lá para poder manter aquilo em pé. Nós vivemos um momento muito difícil da sociedade, economicamente, com muitos questionamentos e muitos problemas econômicos que afetam a sociedade de cima a baixo. Alguns setores, às vezes, até conseguem se sobressair, né? Ficam numa zona de conforto, ficam bem. Mas a maioria, a grande maioria, tem muitas dificuldades, né? E a grande maioria que faz os eventos, que trabalha, né? Senão não aconteceria. Então nós sentimos essa dificuldade muito grande. Empresas, às vezes, também não puderam estar no parque, que eram tradicionais no acampamento Farroupilha em Porto Alegre, né? Então a gente notou essa dificuldade aqui e em outras localidades do interior. É uma realidade muito presente na nossa sociedade hoje, muito real. Uma realidade muito real, estou sendo contundente, né? Agora vai ser uma experiência muito grande para o senhor e para toda a diretoria, né? Foi um grande desafio, né? Mas acredito que a gente tenha conseguido superar isso. Presidente, estamos hoje aqui na exposição no Cresci, homenagem, um reconhecimento a esse legado que Paixão Cortes, todas as vezes que eu faço matéria, parece que é a primeira, e eu sinto uma grande emoção de falar no nosso ícone gaúcho, que provavelmente nas últimas décadas não teve um ícone que representou tanto a história e o anseio e as ideias dos gaúchos. Eu diria assim que ele é um dos últimos daquela geração de uns jovens de ouro, que eu diria. Lá do Julinho? Lá do tempo do Julinho, que tiveram uma percepção, tinham uma visão diferenciada, um entendimento diferenciado da sociedade. Eram homens à frente do seu tempo, né? Por isso que estabeleceram todo esse contexto que nós estamos vivendo hoje, né? E toda a homenagem que é feita para Paixão Cortes, ela sempre vai faltar algo, ela sempre vai ser pouco pela grandiosidade do trabalho que ele nos deixou, né? Pela grandiosidade da pessoa que ele era, a simplicidade com que ele trabalhava todas essas questões. Então, a cada lugar que a gente chega aqui no Rio Grande do Sul, nos CTGs, nas instituições privadas, na sociedade em geral, que tem uma homenagem à Paixão Cortes, ela sempre retrata isso de uma forma universal, né? Então não é uma forma, algo só dos tradicionalistas, mas é algo que nos remete à universidade e nos remete a toda a sociedade como um todo, a sociedade gaúcha, brasileira e ao mundo. Ele levou para o mundo
esse tipo de gaúcho que existe aqui no sul do Brasil. Ele mostrou ao mundo quem nós éramos, né? Como está escrito na própria exposição ali, que ele disse que ia pilchado para o colégio e aí faziam comentários, ele dizia, ele não dava bola porque ele sabia quem ele era e o que ele estava representando, ou seja, ele levou isso que ele era, isso que ele sabia que nós somos, levou para o mundo e nos mostrou quem nós éramos. Durante as suas narrativas, os seus discursos, o senhor cita, que me chama muito a atenção, a ideia que Paixão Cortes tinha de a pluralidade, do aceitar o outro, porque ele sentia isso na própria carne, essa discriminação, porque ele representava a tradição, a cultura e a história do gaúcho, né? Sim, porque na verdade tudo isso que foi coletado, que foi escrito, que foi editado, que foi publicado por ele retirou da onde? Retirou do povo, da coletividade. Ou seja, tudo isso tem que retornar ao povo e à coletividade. Ou seja, todo esse tipo de pesquisa tem que retornar a quem de direito é, ao povo, à coletividade, à sociedade, essa que tem que se apropriar de todo esse material cultural que ele nos deixa. Hoje o convívio com o plural é o que tem de mais moderno no mundo, e ele já, há décadas atrás, já pregava isso, né? Como eu falei, é um homem que enxergava à frente dos outros, né? Se apercebia das movimentações da sociedade. Quem estuda a sociedade, pesquisa ela, né, tem essa percepção, essa sensibilidade de se apropriar destas movimentações que a sociedade exerce na nossa convivência diária. Então não é poucos que são poucos, quer dizer, pouquíssimos que conseguem percepção. Conseguir enxergar isso, né? A maioria passa envolvido com problemas, pequenas coisas, se desgastando e não fazendo esse tipo de trabalho que é necessário. Obrigado, presidente. Não, um grande abraço, a satisfação de vir aqui sempre nesses momentos culturais aí, tu tá fazendo registros maravilhosos, registros que ficarão para a história. Uma vez eu fiz um comparativo assim, ó, se Paixão tivesse um cara que nem tu, assim, um microfone, uma câmera ali, muita coisa nós até não teríamos perdido, ele teria pegado com mais profundidade, né? Um orgulho de fazer esse tipo de matéria. Que beleza. Eu também fui aluno do Julinho, então eu sinto assim, ó, eu sinto, não sei claro. Se mas um pouco de cumplicidade. Imagina, por mais que ele fez, que ele pesquisou, que ele escreveu, que ele gravou, precisava uma mídia como nós temos hoje, uma tecnologia como hoje. Quanta coisa poderia ter sido gravada, fotografada, filmada, enfim, nós teríamos um acervo muito maior. Tá de parabéns. Obrigado, presidente. Viva o Rio Grande do Sul. Edmundo Xavier, que também pertence a essa casa e foi presidente também do Conselho Federal e presidente daqui da casa. A emoção de ver hoje, mais do que uma homenagem, um reconhecimento à vida, à história e à missão de Paixão Cortes. A emoção é muito grande. O Paixão foi meu vizinho, meu amigo, meu companheiro. E essa reunião aqui mostra que os corretores estão integrados e cada vez mais autênticos, mais cientes da sua importância na sociedade como peça útil nas transações imobiliárias. Todos esses encontros aqui têm um sabor muito grande para mim, que fui presidente do Conselho em 1978, do Federal. Do Regional fui presidente 2 vezes, do sindicato fui presidente 3 ou 4 vezes. E aqui eu encontro ainda raros companheiros como o Borghetti, como o Ederon. O resto tudo é guri novo. Não só a presença simbólica, como os filhos estão aí, a filha, os filhos. É tudo muito Paixão Cortes aqui hoje. Representando da ala antiga, Paixão Cortes, da ala moderna, Renato Borghetti. Rodi Borghetti. Borghetão. Um abraço. Tentei puxar o lado do Borghetti, não adianta. Ele faz sombra aqui pro filho, né? Borghetti é cria nossa. Um abraço para todos. Obrigado. Obrigado para vocês também. Ó meu Rio Grande, de encantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada, dos parreirais, da uva vem o